capital francesa está respirando melhor e servindo de exemplo para o mundo. Paris adotou uma série de medidas firmes ao longo das últimas décadas para enfrentar a poluição. E o resultado? Desde 2011, a qualidade do ar melhorou significativamente, com uma queda que chega a 40% nos níveis de poluição. É hora do quadro CNN Terra com o analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. A gente sabe que nem sempre uma medida tomada num país vale para outro lugar, mas quando se trata de poluição, talvez isso funcione, ou seja, talvez a gente possa aprender com os outros países. É esse caso aqui de Paris? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Realmente é o caso de Paris porque a gente tem bons exemplos que são facilmente adotáveis, né? Nós temos uma arte que mostra, faz um mapa da redução da poluição ao longo dos anos. Nós temos aqui como ela era em 2007, veja, assim, esse vermelho indica uma concentração muito grande de poluentes. 2010 já foi reduzindo, 2015 melhorou, 2017, 2020, 2024, uma cidade com ar muito mais puro do que verificada em 2007. Né? Gente, a gente está falando de 17 anos, é isso? Exatamente. Em 17 anos eles conseguiram essa mudança significativa. E o que eles fizeram para isso? Uma das políticas que passa a ser adotada a partir de agora de 2025 é a proibição da circulação de veículos a diesel com mais de 14 anos, são tecnologias mais poluentes, e veículos a gasolina com mais de 19 anos, são proibidos de circular em Paris. Zonas de tráfego limitado, que são zonas onde os veículos que circulam têm que ter uma autorização muito específica, ou seja, não é qualquer veículo que vai poder circular, seria um caso de uma ambulância, um carro do Corpo de Bombeiros, um carro de polícia. Redução da velocidade nas vias urbanas, porque quanto maior a velocidade, maior o consumo de combustível, maior a poluição. Então, a redução da velocidade nas vias urbanas. Promoção da mobilidade ativa com compartilhamento de bicicletas e carros elétricos e também aos domingos fechamento de determinadas vias exatamente para incentivar que as pessoas caminhem mais, utilizem mais bicicletas e utilizem mais veículos elétricos. Mas aqui a gente fala só de mobilidade urbana, professor, ou tem outras estratégias que podem ser implantadas para trazer esse resultado? E a gente está olhando num momento, num foco, num ponto da cidade bem central. Ali o mapa mostra a Torre Eiffel e a Notre Dame, ou seja, é um ponto absolutamente central onde vivem milhões de pessoas. A diferença do ar que essas pessoas respiram, pelo que a ciência está mostrando, é impressionante a limpeza desse ar. Daí perguntar se é só mobilidade urbana que tem que ser mexida. Não, aqui no caso também existe a norma europeia de redução de emissões dos veículos, inclusive a nossa norma aqui nacional, ela é muito aderente à norma europeia. Nós temos o PROCONV, que é um programa de redução de emissões veiculares, que data de da década de 80, e ele vem paulatinamente determinando a redução da poluição a partir de inovações tecnológicas. Então, alguns veículos deixaram de ser produzidos, por exemplo, foi o caso do Volkswagen, porque não havia condição de adotar determinadas tecnologias que o PROCONV determinava. Então, isso fez com que a poluição em grandes centros ela fosse reduzida. Por incrível que pareça, a poluição hoje em São Paulo, por exemplo, ela é menor do que era na década de 80, embora a frota tenha crescido substancialmente. Então, isso é um ponto importante. A Europa já adota essas políticas de redução de emissões, já a cada geração isso vem diminuindo, né, a quantidade de emissões, então isso é muito importante. Paris fez um investimento grande em transporte público, em ciclovias, e aí precisou criar essas zonas de restrição, porque mesmo contando com um transporte muito eficiente, o parisiense ele era muito resistente a abandonar o carro. Então, teve que criar esses impedimentos para que ele se valesse do transporte público. Né? Aqui a gente tem um problema que em algumas cidades brasileiras não temos transporte público de qualidade e temos um problema social, ou seja, as pessoas que têm carro, muitas vezes, têm carros muito antigos, que poluem mais. Falar que essas pessoas não podem mais continuar com seus carros velhos seria difícil cumprir. Isso você tem que ter uma política pública que incentive, que incremente o transporte público em quantidade e qualidade. Claro. Porque aí as pessoas poderão deixar seus carros em casa. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.